Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória. Da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Glória ao Senhor, autor da minha. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da
Bom dia, seja bem-vindo ao culto da Igreja Presbiteriana Brasileira aqui na área de Washington, D.C. Você é nosso convidado a ficar conosco os próximos minutos para adorarmos juntos ao Senhor Jesus. Sua contribuição é muito importante para a nossa igreja. Temos ajudado e socorrido pessoas com necessidades durante este período da pandemia. Assim também como temos investido em recursos para que os nossos cultos sejam transmitidos. Você pode fazer a sua contribuição pelo Venmo. Procure por Brazilian Presbyterian Bible Church. Você pode entregar a sua oferta, o seu dízimo ou a sua doação. Se você precisa de alguma ajuda, se você está passando por alguma privação, nós estamos dispostos a lhe ajudar. Envie um e-mail para o endereço assistenciaipbdc@gmail.com. Assim você será atendido e abençoado. Vamos ler a palavra de Deus para abrirmos o nosso culto. Vamos voltar os nossos olhos para as Escrituras que com certeza nos inspiram a louvarmos e adorarmos o nome do Senhor Jesus. Eu quero ler com você o Salmo de número 98. Vamos ler o Salmo de número 98 neste momento. Diz assim a palavra do Senhor: Cantem ao Senhor um novo cântico, pois Ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. O Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça às nações. Ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a vitória do nosso Deus. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Louvem-no com cânticos de alegria e ao som de música. Ofereçam música ao Senhor com a harpa e ao som de canções, com cornetas e ao som de trombeta. Exultem diante do Senhor, o Rei. Ressoe o mar e tudo que nele existe, o mundo e os seus habitantes. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegria os montes. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem. Vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. A palavra de Deus nos convida a louvarmos, a exaltarmos ao Senhor de todas as formas, com instrumentos, com palmas, com canto. Devemos oferecer ao nosso Deus todo louvor e adoração. E é isso que nós vamos fazer agora. Estes próximos minutos serão dedicados a louvarmos e adorarmos ao nosso Deus. Vamos falar com Ele em oração neste momento. Pai, nós queremos pedir a Tua bênção para este culto. Queremos oferecer ao Senhor o nosso melhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas orações, as nossas palmas, as nossas vozes. Recebe a nossa vida na Tua presença. Toca-nos, transforma-nos, desperta-nos para viver de acordo com a Tua vontade. Nós oramos pedindo que o Senhor abençoe todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento. Toca a cada um com a Tua graça e com o Teu poder. Espírito Santo de Deus, vivifica os corações. Nós oramos pedindo a Tua bênção para este culto, em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos adorar o Senhor, vamos oferecer a Ele o nosso louvor, a nossa adoração.
Salvador, anelo Deus, vem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca tua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como pai nas asas da fé, ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Quero convidar você para o nosso momento agora de meditação na Palavra de Deus. Nós demos início há 3 semanas atrás à série de mensagens O Mundo de Cabeça para Baixo. Não estamos vivendo um tempo apenas de crise por causa da pandemia, mas estamos vivendo um período em que os valores da humanidade estão invertidos. Os valores principais estão sendo deixados de lado. Novos valores, coisas fúteis, coisas sem importância, coisas desnecessárias estão sendo trazidas à tona. E muitos cristãos estão se envolvendo com novos movimentos, com novas ideias e ideologias que fogem àquilo que a Escritura nos diz. Falamos na primeira mensagem sobre a nossa luta pela verdade. A verdade é Cristo e a verdade é a palavra de Deus, é a palavra de Cristo. Falamos na semana passada sobre a falsa busca, ou a falsa procura e a falsa confiança em si mesmo. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro tema, a falsa busca pela felicidade. Eu quero convidar você a ler comigo Mateus capítulo de número 5. Nós vamos ler Mateus 5, de 1 até o verso de número 12. Mateus 5, de 1 a 12. Você conhece muito bem esse texto, estará aqui na nossa tela, você pode nos acompanhar. Diz assim a palavra de Deus. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos e humildes, porque eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O tema da nossa mensagem hoje é este: a falsa busca pela felicidade. Este é um valor invertido em nossos dias. Por isso, estamos vivendo em um mundo de cabeça para baixo. Um pastor conhecido no Brasil, ele dizia que a felicidade não é um lugar onde se chega. A felicidade não é um lugar onde se chega. A felicidade
é o jeito como se vai. Felicidade não é o lugar onde se chega, felicidade é o jeito como se vai. Todos nós queremos ser felizes, todos nós. Este é um anseio, é um desejo que está no mais profundo do nosso coração. E esse desejo por sermos felizes, influencia toda a nossa história, toda a nossa vida. Por exemplo, a carreira que nós queremos seguir, com quem nos casamos, onde iremos morar, qual cidade, qual país, que tipo de carro ou casa queremos ter, que tipo de roupa queremos vestir. Todos nós desejamos a felicidade, todos queremos isso. Não importa como a buscamos, mas a verdade é que todos nós a queremos. Queremos ser felizes. Fazemos de tudo para termos e alcançarmos a felicidade. Mas infelizmente nós vivemos num mundo em que a maioria, a grande parte dos seres humanos, a grande e esmagadora maioria, vão dizer que não se sentem felizes. Você sabe, nós sofremos com o pecado, com a entrada do mal no mundo, estamos cercados por maldade, por corrupção, por medo, por depressão, por conflitos, por pobreza. Nós vivemos em um mundo mal, caído, um mundo que só caminha para o pior, não caminha para o melhor. Esta pandemia nos mostra isso. Pensávamos, imaginávamos que teríamos controle sobre situações como essa, mas não temos. Vivemos em um mundo em que as pessoas, a boa parte delas, vão afirmar que não são felizes. Só que alguns filósofos, alguns pensadores do nosso tempo, costumam dizer que a busca frenética e excessiva pela felicidade, esse desejo latente no coração humano pela felicidade, é parte do problema pela falta de felicidade. Ou seja, querer ansiosamente, querer demais ser feliz, é parte do problema que gera em nós a infelicidade. A felicidade está amarrada a todos os atos da nossa vida. Por que você se casou com este homem? Por que você se casou com esta mulher? E as pessoas vão dizer, para ser feliz. Por que você decidiu por esse tipo de trabalho? Por que você mudou para este tipo de país? E a resposta normalmente é, porque eu quero tentar ser feliz. Mas infelizmente, irmãos, muitos cristãos cada vez mais usam a felicidade ou a busca pela felicidade como uma muleta para decisões péssimas e imaturas. Hoje vivemos um período da história chamado o período da ditadura da felicidade. A ditadura da felicidade, ou seja, se você não busca a felicidade, tem alguma coisa errada com você. Se você não quer ser feliz, você é um ser estranho, você é um corpo estranho entre nós. Nós vivemos a ditadura da felicidade e a ditadura da felicidade tem provocado coisas terríveis, como por exemplo, divórcios. Vou dar um exemplo. Eu como pastor tenho a experiência de ouvir, não uma, duas ou três vezes, mas inúmeras vezes, maridos que querem se separar das suas esposas ou esposas que querem deixar o seu marido, que vêm e dizem, pastor, chegou a hora de ser feliz. Eu não aguento mais meu marido, não aguento mais minha esposa. E tomam a decisão pela felicidade. Eu me lembro alguns anos atrás, eu era pastor em Maringá, no Paraná, no sul do Brasil, e nós tínhamos uma célula, um grupo pequeno da nossa igreja, que funcionava num bairro distante da cidade, na periferia, e eu era o líder daquele grupo, porque era o grupo mais distante, mais afastado de onde a nossa igreja estava. E um dia chegamos naquela casa, estávamos ali em mais ou menos 4, 5 famílias, e a nossa irmã, a dona da casa, a anfitriã, disse, pastor, o senhor pode orar com a nossa vizinha? Eu falei, posso? O que está acontecendo? Ela disse, olha, a nossa vizinha é uma jovem, com 23 anos, casou, teve um primeiro filho e está agora grávida da segunda criança. E o marido acabou de deixá-la. Acabou de abandoná-la. E ninguém sabe onde ele está, ele apenas deixou uma carta dizendo, vou viver uma nova vida, quero ser feliz.
E aquela mulher estava sozinha dentro da sua casa, com uma criança pequena e grávida de um bebê. Uma pessoa busca a felicidade e deixa outras 3 infelizes. E isso é a ditadura da felicidade. Eu vou para tal lugar, eu vou fazer tal coisa porque eu quero ser feliz. E isso é parte do problema. Por que muitas pessoas se sentem felizes? Porque as pessoas estão tão frenéticas, tão desesperadas por serem felizes, que não conseguem mais assumir valores, princípios, terem posturas éticas e coerentes com aquilo que Deus nos ensina em sua palavra. Agora eu gostaria de voltar com você para o texto que nós lemos, Mateus capítulo 5. E gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta comigo. O texto de Mateus capítulo 5 é o início do famoso Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Mateus 5, 6 e 7. Um texto precioso. A essência do que Deus quer do seu povo e dos seus filhos está aqui. Por quê? Porque o texto de Mateus 5, 6 e 7, ele é um paralelo com a lei do Antigo Testamento. Do mesmo jeito como Moisés subiu ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei, para receber toda a orientação, os mandamentos e trazer ao povo, agora Jesus, o novo Moisés, o verdadeiro enviado de Deus para nos libertar, o Filho de Deus, o nosso Redentor, a Bíblia diz que ele sobe a um monte e ele começa a falar. E agora não é mais uma palavra escrita, mas é uma palavra que sai da boca do próprio Deus na pessoa de Jesus. E Jesus começa o Sermão do Monte, e o Sermão do Monte vem nos apontar as características, virtudes, o caráter, a essência do verdadeiro discípulo de Cristo. Ele começa falando sobre as bem-aventuranças. A palavra bem-aventurado significa feliz, significa abençoado, significa alguém que está debaixo da bênção de Deus. É uma palavra que remete à ideia de plenitude, de felicidade, independente das circunstâncias. E alguns comentaristas bíblicos vão dizer que as bem-aventuranças apresentadas por Jesus é a teoria de Jesus sobre o que é ser feliz. E nós apresentamos aqui neste momento para você este texto como uma resposta de Deus para a nossa vida sobre este tema da felicidade, porque as pessoas estão freneticamente buscando serem felizes ou apresentarem-se felizes por meio das redes sociais, por meio de uma autopropaganda, sendo que no fundo estão com seus corações em dor e desespero. Jesus quer nos apresentar aqui a sua teoria sobre a felicidade. O que é ser bem-aventurado? O que é ser feliz? A Escritura não nos ensina o que é felicidade. A Escritura não nos diz, se você chegar a este momento, se você tiver estas coisas, se você alcançar este grau de sabedoria, você será feliz. Não, a Bíblia nos diz que tipo de gente é feliz. Isso desde o Antigo Testamento. Essa expressão bem-aventurado já vem dos Salmos, como o Salmo 1, quando diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E aí começa o Salmo de número 1, que fala sobre o que é um homem feliz na perspectiva de Deus. Ou seja, a Bíblia não nos diz o que é felicidade, a Bíblia nos diz que tipo de gente é feliz. Traduzir essa expressão bem-aventurado, que é a expressão grega makarios, apenas por feliz, é um erro, porque nós temos o nosso dialeto, a nossa língua, o português. O português ele é pobre comparado à riqueza das línguas mais antigas, como o grego e o hebraico, porque Jesus não está falando de como as pessoas devem se sentir, mas Jesus está falando do que Deus pensa desse tipo de pessoa. O que é que Deus pensa sobre determinados tipos de pessoas? Não são também apenas bênçãos para o futuro, como por exemplo, quando lemos aqui o texto, bem-aventurados aqueles que fazem tal coisa porque eles serão, mas também a felicidade está apresentada por Jesus como algo que já vivemos agora, como por exemplo, o verso de número 3, bem-aventurados os pobres do espírito, porque deles já é o reino dos céus. Jesus não está falando de uma felicidade futura, Jesus está falando de uma felicidade que já começa
agora em nossa vida. Que tipo de gente é feliz segundo a perspectiva de Deus? Eu gostaria de trazer aqui 3 lições sobre essa falsa busca pela felicidade, o que é que Jesus tem a nos ensinar sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças cabem para nós uma série inteira de mensagens. Quem sabe podemos fazer uma série inteira de mensagens sobre as bem-aventuranças, passado esta série de mensagens sobre o mundo de cabeça para baixo. Mas eu gostaria de tirar aqui alguma essência do que este texto tem a nos dizer sobre a felicidade. A primeira lição deste texto para a nossa vida é a seguinte: a felicidade proposta por Jesus requer renúncia e esvaziamento. A felicidade proposta por Jesus requer renúncia e esvaziamento. Jesus apresenta neste texto características bem diferentes, de ponta cabeça, de cabeça para baixo, se compararmos com as virtudes deste mundo, que o mundo nos convida a ter. Jesus diz que são bem-aventurados os pobres. Jesus diz que são bem-aventurados os que choram. Jesus diz que são felizes, bem-aventurados os que têm fome e que têm sede, que agem com misericórdia, que são puros, que são perseguidos. Ou seja, a felicidade proposta por Jesus é uma felicidade que requer de nós, em primeiro lugar, um esvaziamento, porque ser pobre, chorar, ser humilde, ter fome, ser puro, ser perseguido, requer de nós esvaziamento. Quantas características Jesus nos aponta aqui sobre o que é ser feliz na perspectiva de Deus. O mundo está de cabeça para baixo, porque o mundo vai dizer para você que ser feliz é não renunciar a si mesmo, é buscar os seus direitos, não se esvaziar, mas se encher de si mesmo, se encher de orgulho e viver aparentemente para as outras pessoas como alguém forte, como alguém firme, como alguém robusto, como alguém que tem força em si mesmo, como falamos na semana passada. Mas Jesus está nos dizendo neste texto que felizes são os que choram, são os puros, são os humildes, são os que agem com misericórdia, são as pessoas que se esvaziam no benefício para o outro. Se esvaziam para serem cheios de Deus. A segunda lição deste texto para a nossa vida sobre a felicidade é que a felicidade proposta por Jesus requer que valorizemos mais o ser do que o ter. A felicidade proposta por Jesus requer que valorizemos mais o ser do que o ter. Quando nós olhamos para essas características, talvez você possa levantar a pergunta: quem pode ser assim? Quem pode ser alguém que chora, que é pobre de espírito, que é manso, que é humilde, que é puro, que é misericordioso? Quem pode ser assim? Isso é uma perfeição. Não existe ninguém assim neste mundo. E de fato, não existe ninguém assim nesse mundo. Mas as bem-aventuranças não estão apontando em primeiro lugar para nós. As bem-aventuranças estão apontando em primeiro lugar para Cristo. Cristo é humilde, Cristo é puro de coração. Cristo é manso, Cristo é misericordioso. Jesus é quem é revelado nas bem-aventuranças. Mas nós somos discípulos dele. E uma vez que fomos salvos e libertos por seu sangue de graça, não por nossos méritos, mas pelos méritos dele, pelas virtudes dele, por sua obra, uma vez que nos tornamos seus discípulos, nós devemos nos encher da essência dele, do que ele é. Nós devemos nos encher de Cristo. As bem-aventuranças nos apresentam um tipo de postura perante a vida. E esse tipo de postura perante a vida não é viver para ter, para adquirir, para acumular, mas é o esvaziar-se e encher-se de Cristo. Na perspectiva de Deus, feliz é aquele que assume para si todas as características de Cristo. Há um autor famoso, o C.S. Lewis, na sua obra magnífica, O Cristianismo Puro e Simples, ele diz que Cristo derramado em nossa vida é como sal derramado sobre o alimento. Que uma vez que o sal é derramado sobre o alimento, ele ressalta o sabor, ele
faz com que o sabor daquele alimento se torne muito mais prazeroso. E quando Cristo é derramado em nossa vida, a nossa vida neste mundo se torna mais aprazível. Nós começamos a exalar o bom perfume de Jesus, porque assumimos as suas características, ou seja, não queremos neste mundo viver para ter, acumular, para trazer e ajuntar para nós mesmos, mas queremos nos esvaziar, valorizar mais o ser como Cristo, do que querer ter as coisas deste mundo. E em último lugar, a felicidade proposta por Jesus requer alcançar um outro tipo de riqueza. A felicidade proposta por Jesus requer alcançarmos um outro tipo de riqueza. Jesus vira tudo de cabeça para baixo com as bem-aventuranças. Quando Jesus sobe ao monte, ele passa a ensinar aos seus discípulos. Ele começa a falar de características que nós podemos dizer, mas quem é assim? Quem é humilde? Quem é que chora? Quem é pobre de espírito? Quem é misericordioso? Quem é pacificador? Quem é manso? Essa pessoa não existe, ou seja, Jesus está falando dele mesmo. Mas através da perfeição da vida dele, nós podemos absorver estes valores. Podemos absorver a essência do que é ser um cristão, que é ser como Cristo. Mas agora nós somos desafiados a buscar neste mundo outro tipo de riqueza. Porque a felicidade ela está muito ligada a isso. A felicidade está ligada ao conceito da riqueza. Ser rico, ter posses, alcançar status. Quantas vezes ouvimos de pessoas cristãs dizendo que o cristão precisa ter um determinado tipo de status? Que absurdo! Que coisa blasfema! Jesus está nos dizendo que o cristão ele absorve outros tipos de riqueza. Por quê? Porque o cristão tem como riqueza, em primeiro lugar, o reino. As bem-aventuranças começam com o reino e terminam com o reino. Verso de número 3, Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E no verso de número 10, Jesus diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino. Quem um dia entra para o reino de Deus, faz do reino de Deus a sua realidade maior. Não é mais governado pelo reino deste mundo que jaz do maligno, neste mundo individualista, neste mundo corrupto, neste mundo mentiroso, neste mundo de tanto mal, de tanta coisa terrível que sobrevém sobre nós. Nós não estamos mais debaixo do domínio deste mundo, mas para nós agora, a virtude, a riqueza que mais queremos é viver o reino de Deus. Para Jesus, riqueza é ver a Deus. Como lemos aqui, por exemplo, no verso 8, quando Jesus diz, bem-aventurados são os puros de coração, porque verão a Deus. Eu me lembro de uma experiência, há muitos anos atrás, no início do meu ministério. Eu era pastor de jovens e adolescentes em Bauru, no interior de São Paulo, e um adolescente, ao ler este texto, ele me procurou depois de uma escola dominical dizendo, pastor, nós vamos ver Deus face a face, lá no céu? E eu disse, sim, é o que a Bíblia diz, não apenas aqui nas bem-aventuranças, mas no livro do Apocalipse. E os olhos daquele adolescente se encheram de lágrimas, com o desejo de ver a Deus. E isto é a riqueza de um crente. Como diz John Piper, e eu vou citar ele daqui a pouco no final, ele diz que o maior deleite e a maior felicidade de um crente é deleitar-se no próprio Deus. É alegrar-se no desejo de conhecer a Deus como Ele é. Jesus nos ensina que riqueza é ser chamado filho de Deus. Como vemos no texto, verso de número 9, bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Nós vivemos num mundo em que nós queremos apresentar as nossas credenciais. Sou filho de tal, sou filho de fulano, venho da família tal, venho da cidade tal, venho da região tal do Brasil. Isso não importa. O que mais importa neste mundo, a maior riqueza, é ser chamado filho de Deus. Riqueza é ser perseguido por causa de Cristo, por causa do Evangelho, é sofrer calúnia e perseguição porque você ama Jesus. É uma riqueza diferente. Jesus muda toda a perspectiva e nos mostra o que é a riqueza de verdade. E eu gostaria de terminar com as palavras de John Piper, como eu acabei de citar. Nós queremos ser felizes e isso influencia toda a nossa vida, onde queremos viver,
com quem queremos casar, que tipo de carreira queremos ter. Mas por outro lado, nós descobrimos como cristãos que existe um Deus grande, todo-poderoso. Ninguém pode se comparar a Ele. E que este Deus todo-poderoso definiu os porquês em nossa vida. E um dia esse Deus virá, e virá nos julgar, como lemos hoje, no começo do nosso culto, o Salmo de número 89. Este Deus um dia virá nos julgar. E aí ficamos com um dilema. Queremos ser felizes, mas temos que honrar a um Deus. Será que essas duas coisas se completam? Queremos ser felizes, estamos desesperados pela felicidade, mas existe um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e diante do seu tribunal estaremos um dia e Ele irá nos julgar. Será que é possível conciliar, viver uma vida para glorificar a Deus e sermos felizes? John Piper diz que temos que escolher ou a minha felicidade ou a glória de Deus. Muitos cristãos se sentem assim, e se sentem assim não apenas por um dia ou meses, se sentem assim por anos. Mas você pode fazer a maior descoberta da sua vida. Na Bíblia, esses dois textos essas duas perspectivas não estão separadas. Na verdade, elas são a mesma coisa. A nossa felicidade, ela está baseada na honra a Deus. Devemos fazer de Deus o centro da nossa vida. Devemos fazer de Cristo a nossa essência maior, o nosso Senhor e Salvador. Ele se transformar em toda a nossa força e nossa alegria. E Deus é mais glorificado em nós quando somos mais satisfeitos nele. Quando a nossa alegria não está nas coisas deste mundo, mas a nossa alegria está no Senhor. E assim Deus é glorificado. Eu sei que você, meu irmão e minha irmã, está desesperado, buscando a felicidade, buscando encontrar felicidade para você, para os seus familiares, para o seu marido, sua esposa, para os seus filhos. Mas nós glorificamos a este Deus revelado na palavra quando nos deliciamos nele, quando mudamos as nossas perspectivas, quando absorvemos as riquezas que o Evangelho nos diz o que é rico, é pertencer ao reino, é ser humilde e puro de coração, é ter o desejo de ver a Deus, é quando assumimos o caráter de Cristo. E aí Deus vai olhar para cada um de nós e vai dizer: este é feliz, este é bem-aventurado, este está vivendo de acordo com a minha vontade. A Bíblia não nos diz o que é felicidade. A Bíblia nos diz que tipo de gente é feliz. São as pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas, têm o seu deleite e o seu prazer no Senhor. E assim, Deus é glorificado. E nós encontramos a verdadeira felicidade. Eu louvarei,
Já estamos chegando ao final do nosso culto, já estamos terminando este tempo juntos aqui por esta plataforma digital, estamos terminando este tempo de adoração ao nosso Deus. Mas quero fazer o convite para você. A partir de amanhã teremos a nossa primeira semana de ânimo e encorajamento, organizado pela nossa igreja. Será uma semana inteira, de segunda a sexta, somente pelo Zoom. A partir de amanhã nós vamos disponibilizar para os irmãos o link. Uma semana de encorajamento e ânimo na presença de Deus. Teremos 6 pastores conosco. Amanhã vamos começar com a pastora Thelma e o pastor Alfredo. Terça-feira com o pastor Silas. Quarta-feira com o pastor Paulo Borges Júnior. Na quinta, pastor Fabrício Salabai. E na sexta, o pastor Jorge Abdala. Será um tempo maravilhoso, todos os dias, pontualmente às 8h30 da noite. Coloque as crianças para dormir, porque essa semana as crianças vão voltar para a aula, vão voltar para a escola. Coloque as crianças para descansar. Entre na reunião do Zoom pontualmente e vamos juntos ouvir uma palavra de ânimo e encorajamento. Conto com a sua presença. Nós não podemos disponibilizar o link para milhares de pessoas, porque as reuniões de Zoom, elas têm limite para comportar pessoas. Mas se você quer convidar alguém, 2, 3 pessoas, ore a Deus, mande um link para a pessoa, diga, eu quero convidar você para participar conosco deste encontro de ânimo e de encorajamento. Vamos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus. É no Senhor que encontramos ânimo e encorajamento. Tanto que o tema da nossa semana é: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Como está no livro do profeta Isaías, capítulo 40, verso 31. Convido você, esteja conosco. Vamos orar? Vamos encerrar este culto orando ao nosso Deus. Pai, queremos consagrar esta semana que está começando hoje ao Senhor. A nossa vida, a nossa família, a nossa história, o nosso tempo, o nosso trabalho, os nossos recursos, todos direcionados ao Senhor. Pedimos a Tua bênção para esta semana, a nossa primeira semana de ânimo e de encorajamento. Ó Deus, usa os Teus servos, pastores, para falar ao nosso coração, para que o Teu povo, ó Deus, encontre no Senhor, na Tua palavra, no Teu Espírito, ânimo e encorajamento para seguirmos em frente diante desta crise que nos acometeu. Estamos vivendo este tempo difícil da pandemia, mas é no Senhor que encontramos força para caminhar. Abençoe a nossa vida, abençoe as nossas famílias. Oramos pelas nossas crianças, que aqui, especialmente no estado de Maryland, no Montgomery County, vão voltar às aulas. Oh Deus, em nome de Jesus, abençoe as nossas crianças, que elas agora, mesmo por enquanto ainda, ó Deus, com a aula online, possam absorver o conteúdo. Guarda as emoções das nossas crianças e que logo, tão pronto, elas possam voltar para o ambiente da escola, para o convívio com os amigos, com as professoras. Abençoe a nossa semana, livra-nos do mal e glorifica o Teu nome através da nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Santo Espírito, repouse sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa semana. Em nome de Jesus.